Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, todos que me acompanham nas redes sociais. Quero deixar um abraço fraterno, um abraço virtual a todos os meus irmãos, minhas irmãs, aos amigos, todos que me acompanham e estão comigo ali nessa jornada aqui de quarentena, né, de isolamento social. E o meu estudo de hoje, para deixar a nossa mente ocupada com coisas boas, será um estudo sobre a perseverança dos santos. O tema hoje que nós vamos estudar, eu vou deixar como atividade, uma atividade teológica de estudo para todos os meus amigos, aí os meus irmãos nas redes sociais, para que possam estar estudando e alimentando a sua mente com coisas boa, com coisa com qualidade, com doutrina reformada, uma coisa bem muito bom de ler, né? Tá certo? Então hoje o tema é um tema controverso, um tema um pouco polêmico, mas vocês vão estudarem e vão tirar suas próprias conclusões, tá bom? Então diz assim lá em João capítulo 10, versículo 28 e 29. Eu vou ler esse versículo, diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, é um versículo que fecha todas as possibilidades de entendermos de outra forma. Ou seja, a perseverança dos santos, ela nos garante que nós iremos, o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos ajudará a perseverarmos, a chegarmos até o dia final, crendo, observando a sua lei, tendo fé nele, ou seja, acreditando nele e mantendo-se firme na sua fé. E isso também é uma coisa maravilhosa, você saber que aquele que começou boa obra em você, ou seja, aquele que te chamou para a vida eterna, continuará até a vinda do Senhor Jesus, ou a sua morte, ou seja, o encontro com o Senhor Jesus Cristo na eternidade. E o texto, o que a gente pode entender é o seguinte: ele diz claramente assim, que a perseverança dos santos é salvo uma vez e salvo para sempre. Alguém pode até dizer isso: então quer dizer que eu vou ter minha vida à vontade, então eu posso pecar à vontade e eu não vou perder a minha salvação e tal. Gente, não é nada disso. Quem pensa assim é porque não conhece a graça de Deus, nunca conheceu o Senhor Jesus. Quando certa vez diz assim: vós me amais quando guardais os meus mandamentos. Então, se você ama a Deus, se Deus colocou o amor dele em você para que você possa amá-lo, então jamais você vai viver na prática do pecado. Olha só o que é que diz lá em Romanos 6, 15 e 22. De modo nenhum, agora, porém, libertado do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto, ou seja, o fruto para a santidade. A santidade. E por fim, a vida eterna. Então o vosso fruto, ou seja, as suas atitudes, a transformação de vidas, o seu modo de ser, agora é para a santidade. E o que é santidade? Santidade são aquelas coisas, as práticas suas, que você não vai mais fazer aquilo que agrada a si próprio, mas o que agrada a Deus. Então a santidade são as suas práticas, são aquilo que agrada a Deus. Então os frutos vão ser de uma forma bem mais que agrade a Deus. Lógico que nós vamos ter uma vida que vai, algumas atitudes nossas vai estar ferindo ao coração do Senhor, mas Deus já sabe disso. Por quê? Porque nós ainda estamos nessa natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer não faço, o mal
que eu não quero fazer, vou e faço, miserável homem que eu sou. Mas isso não vai licenciar eu viver na prática do pecado, não só vai dizer que a minha natureza pecaminosa luta com as coisas do bem, e eu preciso estar lutando para estar agradando a Deus. E o que vai fazer isso? É os frutos da santidade, porque a santidade é tudo aquilo que eu me abstenho das coisas que desagradam a Deus e que agradam a carne, a minha vontade, o meu ventre, para agradar ao Senhor. Coisa santificada é coisa separada para a glória de Deus, né? E outra coisa, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha que coisa maravilhosa, coisa fantástica. Você saber que a sua salvação não vai depender de você nem de mim. Se dependêssemos de nós, meus irmãos, não passaríamos um dia, ou não vou dizer um dia não, vamos ser bem otimistas, passaríamos 2 dias crentes, depois logo a gente sairia da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque para ser crente, para ser servo de Deus é difícil. Temos que matar, temos que lutar todos os dias. Temos que matar um leão todos os dias. Por quê? Porque os nossos desejos são contrários aos desejos do Senhor. O meu pensamento não é o pensamento do Senhor. Então, logo, quando Ele nos chama na eternidade, antes do mundo existir, amados irmãos, antes do mundo existir, Ele nos escolheu. E quando Ele nos escolhe, Ele não escolhe à toa, não. Ele escolheu e disse: agora isso aqui eu vou guardar até o fim, para que ele não se perca. Porque o sangue de Jesus Cristo não pode ser derramado em vão. E Ele não pode chegar e dizer: eu vou escolher o Charles, né? Aí daqui uns 3 anos eu me desvio, saio, acabou-se, morro no pecado. Rapaz, por que eu fui escolher logo o Charles? Me decepcionou. Então esse não é o seu Deus, tampouco o meu. Então creia no Senhor Jesus, que quando Ele te chama, quando Ele te salva para sempre e te dá uma nova perspectiva de vida, um novo pensamento, uma nova atitude, uma fé. Até nessa situação que nós estamos vivendo, você encontra forças para poder estar além da sua palavra, encontra força para continuar firme, crendo e confiando na mão soberana do Senhor, confiando nas promessas de Deus, confiando no seu cuidado, na sua graça. Então, salvo uma vez, salvo para todo sempre, mas uma vida de piedade, uma vida de santidade, buscando sempre ao Senhor, agradando a Ele. E, queridos, mediante esse estudo, eu vou deixar algumas atividades para você. Primeiro ponto: a perseverança dos santos e a sua natureza. A natureza, qual é a natureza da perseverança dos santos? É garantir pela imutabilidade do decreto da eleição, ou seja, a natureza, a essência de salvo para sempre, é fazer você ser eleito, ou seja, garantir sua salvação eterna até o fim. Você vai encontrar isso em 2 Timóteo 2,19, Hebreus 6, 17 a 20, tá certo? E um outro ponto, muito importante: a natureza da perseverança do santo é desenvolvida num salvo mediante a ação da Trindade. Pastor, onde é que eu encontro isso? Efésios 1, 4 e 5, 2 Timóteo 3, de 3 a 5, ok? E um outro ponto: a natureza da perseverança dos santos é a sua eficácia, eficácia dos méritos de Cristo na intercessão por sua vida e por minha vida. Encontro isso aonde? Romanos 8, 35 e 39, Hebreus 7, 25, Hebreus 9, 12 a 15, 10, versículo 10 e versículo 14 de Hebreus. Amados irmãos, e um outro ponto muito importante também, que nós não podemos deixar passar: a perseverança dos santos. Qual é a finalidade também dele? É para nós vencermos o pecado. Onde é que eu encontro isso? A perseverança dos santos
não isenta das tentações, mas nos livra de cair em tentação. Segundo Samuel 12, 9 e 13, Mateus 26, 70, 72 e 74. A perseverança do santo, ela também, com relação ao pecado, ela não deixa que você peque e você continue numa vida de pecado. Por quê? Porque ela vai nos acusar, ela vai nos entristecer. Isso também é o objetivo da perseverança do santo. Ela faz com que você entristeça e você sabe que está entristecendo o Espírito Santo. Efésios 4:30. E um outro ponto também, a perseverança dos santos e com relação ao pecado. São privados das graças e do conforto de Deus. Ou seja, quando você peca, você sabe que vai perder, você vai deixar de estar na presença, gozando os benefícios e a segurança, porque você sabe que está desagradando a Deus. E isso é uma forma de você se polir, se policiar, né? Está se policiando. Salmo 51, versículo 8, 10 e 12. E, final, a perseverança dos santos, com relação ao pecado, ele vai também trazer um ponto, de criar de atrair para si juízos temporários. Né? Como é que eu faço isso, pastor? Atrair juízos temporários para mim. Eu saber que, olha, toda ação tem sua reação. Se eu pecar, Deus não isenta-me do pecado, não isenta a culpa, perdoa o pecado, mas ele não vai isentar você da sua culpa. Pastor, isso é bom para mim por quê? Porque vai fazer com que eu reflita e não goste e não fique na prática do pecado. 2 Samuel 12, 10, 14 e 15. Salmo 89, versículo 30 a 33. Amados irmãos, deixei alguns exercícios para vocês praticarem, para vocês estudarem e saber que Deus, Ele é soberano, Ele é onisciente, onipotente, e quando Ele te chama para o seu reino, Ele faz com que você persevere até você chegar no reino dele, porque o objetivo dele é fazer com que você esteja ao lado dele e não longe dele. Até nesse momento de pandemia, ele vai te dar força para você aguentar, suportar e vencer os momentos difíceis quando surgir em sua mente. Reflita nisso, meus amados